Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Edipo e hoje nós vamos começar o nosso primeiro módulo, unidade 1, da disciplina de formação profissional em computação. O módulo 1, nós vamos tratar sobre proposta de projeto. E na primeira unidade, nós vamos falar sobre a especificação de um projeto de software. A nossa disciplina é uma disciplina de 34 horas. A ideia principal da disciplina é tratar sobre aspectos de práticas da profissão em computação. Nessa nossa oferta, nós escolhemos tratar sobre definição, documentação e especificação de projetos que envolvam o desenvolvimento de software. Nessa nossa primeira unidade, nós vamos tratar especificamente sobre quais são os conceitos relacionados à especificação de software, e adianto que essa é uma disciplina que apresenta conceitos introdutórios sobre esses assuntos. Então, a primeira coisa que a gente vai, nessa unidade, a gente vai tratar muito de conceitos, né, conceitualizar os termos, a terminologia que é utilizada na engenharia de requisitos para especificar um projeto, e possivelmente um produto de software. Então, vou trazer aqui para vocês uma definição bem clássica do que é uma especificação, uma definição de Somerville e Sawyer, lá de 1997. Então, eles dizem o seguinte: os requisitos são uma especificação do que deve ser implementado. São descrições de como o sistema deve se comportar, ou de uma propriedade ou atributo do sistema. Eles também podem ser uma restrição no processo de desenvolvimento de software. Então é interessante a gente pontuar o seguinte, diversos autores da área de engenharia de software, engenharia de requisitos, conceituam a especificação de forma um pouco distinta, mas essencialmente sempre vai se tratar da especificação como aquilo que deve ser implementado, né, como um sistema, o que é esperado daquele sistema, e esses atributos a gente chama de atributos de qualidade, né, que são as propriedades ou os atributos que são esperados de um sistema, ok? E aí, a gente vai trazer agora a terminologia e falar sobre esses conceitos relacionados à engenharia de requisitos, à especificação. Às vezes parecem bem parecidos entre eles, mas ali vai haver uma certa divergência entre o que cada um deles significa. Então, vamos falar ali primeiro dos requisitos de negócio. Quando a gente fala de requisito de negócio, a gente está pensando não no software em si, mas, em geral, na empresa ou na organização onde esse software será implantado. Quando a gente fala de requisitos de negócio, a gente está falando de o que é esperado, né, sobre o negócio e não sobre o software. Obviamente que um requisito de negócio acaba impactando nos requisitos de usuário e requisitos de software que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, requisito de negócio, ele está relacionado com o objetivo do negócio, o objetivo da organização em alto nível, né? Por que ele pretende utilizar esse produto? Por que ele pretende utilizar esse software? Vou dar um exemplo. Nós temos um mercado, né? O objetivo principal, acredito eu, de um mercado é realizar a venda do seu produto. Então, um requisito de negócio é realizar a venda. Obviamente que um sistema para um mercado vai proporcionar que a organização, que o negócio atinja esse objetivo. Tá? A outra questão relacionada ainda a negócio são as regras de negócio. As regras de negócio são, como o nome diz, né, regra, né, é uma política, é uma restrição, uma norma, um regulamento que está relacionado ao negócio. Ele não é um requisito de software em si, mas a partir dele, ele impacta também em vários outros tipos de requisitos. Ok? Então, digamos assim,
um mercado, vamos seguir o exemplo do mercado. O mercado, ele faz a venda do seu produto e ele tem que pagar o imposto, né, o ICMS, por exemplo, sobre a venda do seu produto. Tá? Isso é uma regulação, uma lei, uma norma. Se for construído uma aplicação que vai auxiliar o negócio, né, o mercado, a realizar essa venda, obviamente que essa aplicação precisa, né, executar essa regra de negócio, que é, em algum momento da realização da venda, fazer o cálculo do imposto, por exemplo, né, para que o mercado saiba o quanto ele deve pagar de imposto para o governo, por exemplo. Então, isso é um exemplo de regra de negócio. Né? A restrição é uma restrição imposta e isso pode ser definido pelo desenvolvedor e está relacionado ao projeto ou à construção do produto, a construção do software. Então, ele não é um requisito, ele não é um requisito funcional, ele não é uma funcionalidade que precisa ser produzida, mas é uma restrição sobre o produto em si. Existem os requisitos de interface externa. Requisitos de interface externa, eles vão nos dizer como que acontece a conexão entre o sistema que será desenvolvido e um usuário ou um outro sistema de software ou algum dispositivo de hardware que é externo ao sistema, algum sensor, por exemplo. E ele é um tipo também de requisito não funcional. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que são os requisitos não funcionais. A gente tem o termo feature, né, que é uma característica, um recurso, né, são os recursos do sistema que vão fornecer valor, né, que vão atingir um objetivo para o usuário dessa aplicação, né? E geralmente ele é descrito como ele é realizado, né, por um conjunto de requisitos funcionais. E aí, o que são esses requisitos? Funcionais, não funcionais. São os dois termos mais comuns na engenharia de requisitos, né, quando a gente vai trabalhar na licitação e especificação de software. Um requisito funcional, ele descreve o comportamento que o sistema deve exibir, deve executar quando colocado em determinadas situações, né? Então, ele vai acabar nos dizendo quais são as funções que esse software precisa executar. Okay? O requisito não funcional, por sua vez, ele não é uma funcionalidade. Tá? Ele continua sendo um requisito, mas ele não é uma funcionalidade. Em geral, ele é uma propriedade ou uma característica que o sistema deve ter. Então, ou que uma outra funcionalidade precisa ter. Vou dar um exemplo aqui, né? Então, a gente tem vamos pegar o exemplo do mercado, nós temos um requisito funcional. Um requisito funcional é executar uma venda. Um sistema do mercado deve ser capaz de realizar uma venda. Né? E aí a gente tem, por exemplo, um requisito não funcional. Um requisito não funcional nos diz o seguinte, né? A computação, né, a finalização dessa venda não pode exceder a 10 segundos, por exemplo. Então, essa não é uma funcionalidade da aplicação, mas é uma característica que a aplicação precisa ter. Geralmente, esses requisitos não funcionais, eles são categorizados. E a gente vai falar um pouquinho à frente sobre quais são essas categorias. E está relacionado a requisitos não funcionais, a gente fala dos atributos de qualidade. Atributos de qualidade são tipos específicos de requisitos não funcionais. E ele vai descrever quais são essas características que são esperadas do produto ou da função desse produto em si. Né? E a categorização dos requisitos não funcionais é que vai nos dizer quais são esses tipos de atributos de qualidade. E aí nós temos os requisitos de sistemas. Um requisito de sistema é um requisito de um nível um pouco superior e está relacionado com como essa aplicação vai se comportar com demais sistemas ou subsistemas a qual ele esteja envolvido. Né?
e vai representar aí desde a sua interação com outros softwares e hardware, sensores e tudo mais. Então, ele vai tratar aí de uma especificação de um nível um pouco acima, né, um pouco maior, sobre como que acontecerá a integração da aplicação com os demais sistemas, seja eles software ou hardware. E aí nós temos os requisitos de usuário. Requisitos de usuário, eles definem, eles dizem, né, qual o objetivo, qual é a tarefa que uma determinada classe de usuário, um determinado tipo de usuário, deve ser capaz de executar utilizando aquele sistema, né? O que o usuário vai poder realizar utilizando aquele sistema. Então, por exemplo, eu tenho um caixa de um supermercado, né? O caixa do supermercado, ele vai poder, por exemplo, realizar a venda, né, com a utilização do sistema do supermercado, por exemplo. Um gerente, ele vai poder emitir um relatório das vendas geradas em um determinado dia. Então, requisitos de usuário, eles vão estar sempre atrelados a um objetivo, a uma tarefa dos usuários daquela aplicação. E é importante também a gente entender que existem dois tipos básicos de requisitos. Existem os requisitos de produto e existem os requisitos de projeto. Então, geralmente, nós executamos um processo, né, de desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento que tem como objetivo a construção de um produto de software. Existem expectativas e existem elementos que são tidos para o produto, para o software, e tem outros elementos e outras expectativas que são relacionados ao projeto. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem o treinamento do uso do sistema. Ele não é um requisito que impacta no produto, ele é um requisito que está relacionado ao projeto. A documentação para o usuário. Os procedimentos, por exemplo, para fazer a transição de um sistema. Digamos que esse software ele ou vai ser atualizado, ou vai ser trocado por uma outra versão, ou por um outro sistema, né? E existem procedimentos que devem ser seguidos para haver a transição. Então, esses são elementos que não fazem parte da aplicação, mas estão relacionados ao projeto, ok? Obviamente que nós temos riscos, né, que nós devemos tomar cuidado e estão relacionados a essas atividades de levantamento de requisitos, de engenharia de requisitos. Então, o primeiro deles é um que acontece, é muito comum, que é o envolvimento insuficiente com os usuários. Então, as técnicas de levantamento de requisitos, geralmente, elas indicam que a gente tenha o máximo possível de contato, de obtenção de informações com os usuários, né? Porque eles vão utilizar, eles conhecem o domínio da aplicação, eles entendem para que eles vão utilizar. Muitas das vezes ele pode não saber como uma aplicação, como um software vai realizar determinadas tarefas, né? Porque isso é uma atividade típica do engenheiro de software, do especialista em tecnologia. Mas ele entende, né? Ele sabe qual é um requisito esperado de usuário, né? Ou de alto nível, dependendo de qual tipo de usuário que você esteja fazendo a técnica de levantamento de requisitos. Outra questão é um planejamento impreciso, né? A dificuldade que se tem de realizar um planejamento, e isso está muito relacionado a problemas com estimativa. Então, geralmente, há uma estimativa de projeto que ela é menor do que deveria ser, por exemplo, aí acaba estourando orçamento, estourando tempo, acaba ocorrendo atrasos, ok? Uma outra situação é que os requisitos de usuário, eles mudam, né? Então, obviamente que hoje em dia, a grande maioria dos modelos de desenvolvimento principalmente os métodos ágeis, eles já prevêem, né, que os requisitos vão ser alterados ao longo do projeto. Isso é algo que existem diversas técnicas que a gente pode contornar, mas ainda assim é algo que possui um risco, né, para a atividade de engenharia de requisitos. E a outra são requisitos ambíguos. Requisitos ambíguos são aqueles requisitos que
usuários ou pessoas diferentes entendem coisas diferentes sobre o mesmo requisito. Isso é um requisito ambíguo. Então, a gente não tem certeza, né, se aquele determinado requisito diz ou deve executar aquilo que um usuário A entendeu ou aquilo que um usuário B entendeu. Então, a gente tem que construir o levantamento de requisitos para que ele não tenha ambiguidade, né? Então, isso é uma atividade muito típica de escrita, de comunicação, que a gente também tem sempre que levar em consideração. O que são esses requisitos ruins, né? Como que isso pode impactar, né? O que isso gera de consequência, né, num projeto de desenvolvimento, né? A principal consequência de problemas do requisito é a ocorrência de retrabalho, né? Ou seja, é fazer alguma coisa de novo, algo que você já tinha realizado, que você vai ter que voltar e refazer, né? O retrabalho, geralmente, ele consome, de 30% a 50% do custo total de desenvolvimento, tá? E os erros relacionados aos requisitos podem representar, desse conjunto de 30% a 50%, de 70% a 85% do custo do retrabalho, tá? Então, a ideia é que se trabalhar com requisitos, com bons requisitos, né, fazer a construção de requisitos é um investimento para o projeto, né? Não é simplesmente um custo. E como as atividades de levantamento de requisitos são as primeiras a serem executadas em um projeto, é por isso que nós estamos vendo esse conteúdo como um conteúdo da unidade 1, do módulo 1 da nossa disciplina, né? Essa é a atividade inicial, muito importante. Porque ao se desenvolver, ao se pensar no desenvolvimento de uma solução computacional, de um software, de uma aplicação, a nossa primeira atividade é entender o que é o problema, qual é o problema, o que é que se pretende realizar, né? Essa é a primeira atividade, porque é ela que vai nos dizer como a solução vai ser projetada, vai ser desenhada, depois como ela vai ser implementada, e todas as outras fases do desenvolvimento. Então, quando você constrói bons requisitos, né, você tende a diminuir essa possibilidade de retrabalho que acontece em alguns projetos, né? Isso não é uma coisa que não é incomum, ok? E agora, nós vamos ver os níveis e os tipos de requisitos. Na fala inicial, eu tinha apresentado ali alguns tipos de requisitos, alguns conceitos relacionados aos requisitos, né? E deles, nós vamos elencar aqui os 3 níveis principais, tá? Requisitos de negócio, requisitos de usuário e requisitos funcionais. Existe uma grande confusão sobre eles. Existem autores, por exemplo, que trabalham apenas com requisitos de negócio e requisitos funcionais e tudo mais, né? Então, a gente vai seguir o nosso autor e ele determina ali os requisitos em 3 níveis, né? Que são justamente os requisitos de negócio, requisitos de usuário e os requisitos funcionais, né? E aí existem os tipos de requisitos, né? E aqueles outros conceitos que nós vimos, né? Atributo de qualidade, restrição, eles estão relacionados a algum tipo de requisito em si. Então, a gente vai olhar aqui esse organograma, né? Essa imagem, e ela vai nos mostrar 3 níveis. Se nós olharmos na horizontal, nós vamos acompanhar 3 raias de níveis, né? E esses níveis correspondem ali ao que se pensa sobre o negócio, né? Que é a primeira raia acima, né? A raia do meio, a gente está falando sobre os requisitos em nível de usuário, tá? E a última, a gente está falando dos requisitos a nível de software, a nível de sistema, né? Os requisitos de negócio com as regras de negócio, elas vão ser explicitadas num documento de visão e escopo, né? Os requisitos de usuário
vão ser criados pensando ali naquele documento de visão e escopo do sistema, né, e pensando nas regras de negócio. Então, ali, a partir dessas duas informações, nós criamos um documento para registrar esses requisitos nesses níveis, que nós chamamos de documento de requisitos de usuário. E, por fim, né, um pouco mais complexo ali, que é típico para o desenvolvedor, né, ele leva em consideração requisitos de sistema, que envolve a integração dessa aplicação com elementos externos, os requisitos a nível de funcionalidade. Então, ele pega lá dos documentos de requisitos de usuário, que vai nos mostrar quais são os objetivos de utilização desses usuários e que o software precisa fornecer para ele, né? E a partir desses objetivos, o desenvolvedor, o analista de requisitos, ele vai pegar e determinar quais são as atividades que precisam ser executadas pela aplicação para que ela consiga, né, realizar aquele requisito do usuário lá em cima. E isso é expresso como um requisito funcional, né? E, além disso, né, no documento de especificação de requisitos de software, que é essa documentação de um nível mais baixo, mais detalhado, né, levam-se em consideração aqueles outros conceitos, né, atributos de qualidade que vão ser aplicados à especificação, às restrições relacionadas ao projeto, as questões de interface externa, que é como que essa aplicação, como que as informações, né, vão se comportar com elementos externos do software. Os requisitos de negócio, eles vão descrever o porquê que a organização está implementando aquele sistema. Qual é o objetivo dele como organização que esse software vai apoiar? Então, a gente tem ali um exemplo, né? Digamos que a organização ela tem como objetivo fazer a redução dos custos em 20%, reduzir o tempo em 10% e aumentar a quantidade de clientes em 25%. Veja que esse é um tipo de requisito do negócio, né? Ele não é um tipo de requisito que vai ser aplicado ao software em si. É claro que a ideia da empresa, da organização, é a utilização dessa aplicação para atingir o seu objetivo de negócio, que é expresso como um requisito de negócio. O documento resultante, né, do produto resultante desses conjunto de requisitos é o documento de visão e escopo, como eu tinha falado anteriormente. Os requisitos de usuário, eles vão descrever as tarefas que os usuários vão realizar a utilizar o sistema, né? Os requisitos de usuário, eles já tendem a ter um nível de informação um pouco mais detalhado do que os requisitos de negócio. Eles levam muito em consideração a experiência dos envolvidos e dos usuários envolvidos. Existem diversos meios de documentar a especificação de requisitos de usuário. Tá? Há algum tempo atrás era muito comum a utilização de documentos de casos de uso. Documentos de casos de uso, ele nos diz como que determinados atores, que são os usuários, vão interagir com o sistema para atingir os seus objetivos, né? Se a gente pensar na metodologia ágil, a metodologia ágil ela trouxe ali para a gente, principalmente o Scrum, ela trouxe um elemento para fazer essa especificação, que são as histórias de usuário. É muito interessante que hoje em dia é muito utilizada as histórias de usuário. Então, ela é utilizada para especificar esse requisito do usuário. E, geralmente, ele tem um template, né, de como ele vai ser escrito, né? Então, ali a gente tem um exemplo, ó. Como passageiro, eu quero fazer o check-in em um voo para permitir o meu embarque. Então, o template que a gente sempre usa na história do usuário é como um papel, né, de alguém, o que deseja fazer, né, e para quê. Como, o que, para quê. Né? E com essas... quem, o que, para quê. Né? Então, a gente respondendo essas três perguntas, a gente consegue especificar a história do usuário, né, que está relacionada aos requisitos do usuário. O documento resultante dele é um documento de requisitos de usuário.
Os requisitos funcionais, eles vão especificar o comportamento do sistema nessas determinadas condições. Ele descreve o que é que o desenvolvedor deve implementar para que os usuários realizem aquelas tarefas que foram estipuladas nos seus requisitos de usuário. Então, por exemplo, né, o passageiro deve ser capaz de imprimir as passagens para todos os voos que ele faz check-in. Um exemplo 2 se o passageiro não indicar um assento marcado, o sistema de reserva deve atribuir um assento. Esses são exemplos de especificação de requisitos funcionais. E o documento resultante dessa especificação é o documento de especificação de requisitos de software. Ainda tem os requisitos de sistema. Os requisitos de sistema, ele vai nos dizer, a partir do momento em que esse software ele faz parte de um elemento maior, de um grupo de sistemas ou de um subsistema, como que essa interação vai acontecer com um software, com um outro software, ou com hardware, com sensores e tudo mais. Então, um exemplo ali do caixa de supermercado. Geralmente, um caixa de supermercado utiliza um dispositivo, um leitor de código, uma gaveta de dinheiro, um leitor de cartão, por exemplo. Tá? Então, o requisito funcional vai nos dizer onde que essas funcionalidades que vão estar relacionadas a esses dispositivos, como que ela vai ser descrita, como que ela vai ser documentada, quais são os elementos que precisam ser levados em consideração, pensando nesses elementos que vão compor o sistema. As regras de negócio, elas vão incluir políticas da organização, regulamentos do governo, padrões da indústria, e ainda nós temos algoritmos, informações, conjuntos de especificação computacional que, às vezes, pode entrar como uma regra de negócio. As regras de negócio não são requisitos de software, porque elas vão existir independentemente do software, já que elas estão relacionadas ao negócio. Então, elas, obviamente, que elas vão influenciar aquela cadeia de requisitos e os atributos de qualidade. Tá? Por isso que é muito importante saber quais são esses requisitos, essas regras de negócio. Então, eu trago aqui alguns exemplos de regras de negócio. Tá? Vamos lá. O cliente do banco pode sacar no máximo R$1.000 por dia de sua conta. Tá? Então, essa é uma regra de negócio que vai impactar lá no requisito de software, em que no momento que um cliente fizer um saque de até R$1.000, ou enfim, quando isso somar mais de R$1.000, ele já tem que ser impedido, por exemplo, de realizar o saque. Então, isso impacta lá em como a funcionalidade vai ser desenvolvida. O funcionário tem direito a 30 dias de férias após um ano de trabalho. Então, um sistema que vai marcar as férias do funcionário, por exemplo, ele tem que saber qual é a quantidade de férias que ele pode tirar, em qual quantidade de tempo. Isso é uma regra, muito provavelmente é uma regra da CLT, é uma legislação federal, então tem que seguir. Um exemplo, o professor deve lançar a nota da prova em até 10 dias. Essa é uma regra, que inclusive na UFMS tem essa regra. Então, em até 10 dias, o professor tem que, aplicada a prova, ele tem que fazer o lançamento no SISCAD. Então, essa é uma regra, ela não é uma regra do software, ela não é uma regra, por exemplo, do SISCAD, ela é uma regra da instituição, do negócio, que se esse negócio é informatizado e tem um sistema que vai tratar disso, ele tem que se adequar a essa regra, ele tem que ficar condizente com essa regra. Os requisitos não funcionais, eles são propriedades, características que o sistema deve ter, uma restrição que ele deve respeitar. Os requisitos não funcionais, eles geralmente são descritos em formas de atributos de qualidade. Ele vai descrever características dos sistemas em diversas dimensões, e isso é muito importante para os usuários e para os desenvolvedores, porque assim como nas regras de negócio, os requisitos não funcionais, eles vão impactar em como que os requisitos de software devem ser implementados.
E eu tinha comentado que ele geralmente é dividido em algumas categorias, né? A categoria em si, categorizar um requisito não funcional, não é o que é mais importante. O mais importante é você garantir que você está cobrindo o máximo possível desses requisitos não funcionais. A categorização, ela ajuda a entender melhor, né, esses requisitos não funcionais. Então, a gente tem requisitos não funcionais de usabilidade, de segurança, de desempenho, portabilidade, compatibilidade, disponibilidade. Existem categorias diversas ali de atributos de qualidade, que correspondem, então, aos requisitos não funcionais. Além dos atributos de qualidade, existem os elementos que são considerados também requisitos não funcionais, que são as interfaces externas, que é a conexão do sistema com esses outros elementos, e a interface externa ela é muito parecida, ela está ligada também aos requisitos de sistema, tá? E as restrições de design ou de implementação. Então, as restrições, elas estão relacionadas ao projeto, né? Então, é algum tipo de restrição que se deve ter por parte da equipe de desenvolvimento em relação ao projeto que está sendo desenvolvido. Então, a gente pensa assim, ó, a gente está falando da engenharia de requisitos. A engenharia de requisitos, ela vai tratar dessa primeira etapa dentro de um processo de desenvolvimento. É claro que a gente não está falando de uma metodologia específica, né? A gente está falando de forma bem genérica de uma atividade típica, né, do levantamento de requisitos, dessas atividades iniciais de levantamento de requisitos. O que é a engenharia de requisitos? É um processo de encontrar, analisar, documentar, verificar, validar e gerenciar os requisitos e essas restrições, esses elementos que a gente comentou. A engenharia de requisitos, ela trabalha ali com duas divisões básicas. A parte do desenvolvimento do requisito, que geralmente é uma parte inicial, e a parte do gerenciamento de requisitos, que é geralmente uma atividade contínua, que acontece assim que esses requisitos, assim que ocorre o desenvolvimento dos requisitos. O desenvolvimento de requisitos, nós temos as atividades de elicitação, análise, especificação e validação. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas de forma bem sucinta. Essas atividades de elicitação são atividades que exploram os requisitos. As atividades de análise são as atividades que fazem a avaliação desses requisitos. Então, faz um detalhamento desses requisitos. A especificação é a atividade que vai documentar esses requisitos. A validação são aquelas atividades que vão confirmar se esses requisitos são realmente requisitos, se eles estão corretos, né? E a atividade de gerenciamento de requisitos, ela vai definir um acordo, avaliar impactos de mudança, rastreia os requisitos, controla o status. Então, ela é uma que acontece a todo momento, né, fazendo o gerenciamento desse conjunto de requisitos que foi encontrado. Atividades de elicitação são atividades que estão relacionadas à descoberta dos requisitos. Elas são atividades que ela também pode ser chamada de levantamento de requisitos, mas foi adotado aí recentemente o termo elicitação. Ela corresponde a algumas atividades típicas, técnicas típicas de levantamento de requisitos, como entrevista, workshop, análise de documento, prototipagem, né? As principais atividades estão em identificar quais são as classes de usuários e outros stakeholders. Stakeholders é um termo muito comum na engenharia de software, que está relacionado com os interessados, né? Todo mundo que é impactado por aquele projeto, por aquele produto que está sendo desenvolvido. Okay? Entender os objetivos de negócio e as tarefas do usuário, porque a gente vai extrair daí requisitos de negócio e requisitos de usuário, aprender sobre o ambiente onde esse produto vai ser utilizado, trabalhar com os membros de cada uma dessas classes que foram identificadas para entender quais são as suas necessidades e o que eles esperam daquele sistema. Nas atividades de análise, é buscado um entendimento mais preciso desses requisitos. As principais atividades realizadas são a análise da informação recebida do usuário para diferenciar os diversos tipos de requisitos, a decomposição dos requisitos de alto nível, então, geralmente, inicialmente, a gente
ele cita requisitos que são de um nível bem mais amplo e eles precisam ser melhor detalhados. Então, a gente faz isso fazendo a decomposição deles. Derivando requisitos funcionais, então, em alguns determinados momentos, nas atividades de licitação, o analista consegue perceber que existem outras funcionalidades que o usuário ou a técnica que ele aplicou de licitação não foi capaz de identificar. Então, aí ele acaba derivando, né? Surgem novos requisitos. Entender quais são esses atributos de qualidade, alocar quais são os requisitos para cada um daqueles componentes do software e para fazer a negociação de prioridades, o que é que possui um valor maior, o que é que precisa ser trabalhado primeiro e tudo mais. A especificação representa e armazena o conhecimento sobre os requisitos de modo persistente. Então, a principal atividade é traduzir as necessidades do usuário em requisitos escritos em diagrama. Então, nas nossas unidades 2 do módulo 1 e do módulo 2, nós vamos tratar dessas atividades de especificação. A validação é a confirmação dos requisitos, confirmação de que eles estão corretos e que ele será utilizado para construir efetivamente a solução que vai satisfazer os objetivos do negócio. As atividades relacionadas a ela estão a revisão da documentação de requisitos para corrigir problemas antes que o desenvolvimento inicie, o desenvolvimento de testes, critérios de aceitação que vão confirmar se o produto satisfaz mesmo os requisitos de usuário e os objetivos de negócio, os requisitos de negócio. O gerenciamento de requisitos é a atividade que define um baseline, né, um conjunto, né, de requisitos que representam um acordo entre todos esses envolvidos e que vai determinar o que é esperado para uma determinada iteração, né, do desenvolvimento, ou um determinado release, uma entrega, né, daquele produto. Ele avalia o impacto de como que as mudanças nos requisitos podem impactar. Ele define os relacionamentos e as dependências que podem acontecer entre esses elementos todos, faz o rastreamento dos requisitos e controla o status e as mudanças dos requisitos. Então, por que a gente faz, né? Quais são os benefícios de executar uma engenharia de requisitos? O processo de requisito ele acaba enfatizando essa abordagem colaborativa do desenvolvimento do produto. Tá? Um processo efetivo de mudança acaba minimizando o impacto que as alterações nos requisitos podem ter no produto. Tá? Os requisitos eles se tornam requisitos documentados, eles são claros, eles vão facilitar a validação e a execução dos testes, por exemplo. Né? E aí, como consequência, nós temos menos defeitos nos requisitos e, consequentemente, no produto, menos retrabalho, então acaba reduzindo custo, desenvolvimento mais rápido, menos funcionalidades desnecessárias, aquilo que não vai ser utilizado para nada, menos erros de comunicação, a maior satisfação do cliente e do time de desenvolvimento, e o principal, né, é produzido, né, o software ele é produzido, ele faz aquilo que é esperado para ele. Ok? Então, nós finalizamos, né, a nossa unidade 1 do módulo 1. Na sequência, a gente vai trabalhar com as atividades típicas de especificação. A gente vai falar como que os documentos são criados para armazenar essas informações todas que a gente falou na unidade 1. Ok? Bom estudo.